Vamos lá, né? Continuando aqui. A gente parou na potenciação e agora a gente está indo para a radiciação, tá? Todas as operações existem o seu inverso. Por exemplo, a adição, o seu inverso é a subtração. O inverso da multiplicação é a divisão. O inverso da potenciação é a radiciação, tá? Vamos aqui como exemplo. 2 elevado a 2. A gente aprendeu que o expoente indica quantas vezes a base se repete. Se o expoente é 2, uma, duas vezes, 2 fatores. 2 vezes 2, 4. Então, isso implica, o mesmo de eu dizer, que raiz de 4 é 2, tá? Aqui, ó, raiz de 4 é 2, tá? O número que fica aqui é chamado de índice, tá? Isso é muito importante, muito importante. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui raiz de 16, né? São propriedades que vocês já conhecem. Eu tenho aqui, ó, vocês estudaram isso no ano passado, eu tenho aqui agora, ó, raiz de 16. Quando eu não tenho nenhum número aqui, significa que o meu índice ele é 2. Até porque o nome disso é raiz quadrada, então ele já é quadrado. A gente não costuma ficar colocando o número aqui. Mas quando não tem, significa que existe um 2 aqui, tá? Isso daqui é uma raiz cúbica. Por quê? Existe o 3 aqui. Então vamos ver. Né? A gente já sabe aqui mais ou menos que a radiciação ela é o inverso ali da potenciação. Se o índice aqui é 2, eu preciso de dois números iguais que deem 16. Então vamos pensar. 2 vezes 2, 4, não é. 3 vezes 3, 9, também não é. 4 vezes 4, 16. Opa, 2 fatores. Índice 2, deu 16. Então a raiz de 16, raiz quadrada de 16 é 4. E aqui, raiz cúbica. E agora? 3 números iguais que deem 27. Então vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Não é. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, qual é a raiz cúbica de 27? 3. E aqui, como a gente está falando de números inteiros, eu coloquei aqui, tá? Um outro exemplo. Aqui eu tenho o quê? O sinal fora da minha raiz. Como eu faço, professora? Repito o sinal e resolvo, tá? A minha raiz. Raiz de 16, a gente já fez, é 4. E quando o meu sinal negativo está dentro da raiz? Não existe, tá? Não existe. Tá? A gente não pode ter, não tem como nós tirarmos a raiz de um número negativo, tá bom? Mas se o número for positivo, você pode tirar. Deixa eu apagar aqui para a gente dar um prosseguimento. Tá, eu fiz um slide. O slide está lá na parte dos trabalhos junto com exercícios. Fica mais fácil vocês fazerem os exercícios, né, tendo uma base. Tendo ali uma base. Professora, eu quero saber na radiciação aqui os nomes de cada propriedade, ó. Eu tenho 2 aqui. Esse 2 é chamado de índice. Esse daqui é a nossa raiz, né, o nosso radical. O número que fica dentro é chamado de radicando. Radicando. E o número de fora, tá, é a nossa raiz, é o nosso resultadozinho, né? Professora, como você sabe o que é 3? Se o índice é 2, né, significa que é 2 vezes um número igual que dê 9. 3 elevado a 2, que é a mesma coisa de 3 vezes 3, que dá 9. Tá? Então você está aprendendo aí a respeito, tá, do radicando, né, da parte de radiciação, melhor dizendo. Radiciação. Então vamos lá. Vamos para os exemplos, antes da gente ir para a expressão numérica. Tem aqui um exemplo de exercício, tá? Exercício. Vamos lá para operações. Tem aqui 2 mais raiz de 16. Vamos lá, como eu resolvo? 2
repito, mais, resolvo a raiz de 16, a gente já viu várias vezes que é 4. Então, 2 mais 4, 6. Um outro exemplo. Deixa eu colocar aqui do lado. Raiz de 25 mais raiz de 9. Então, vamos lá. Raiz de 25. Dois números iguais que dê 25. 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, ó. Opa. 5 mais e 9. 3 vezes 3 dá 9. Dois números iguais, ó. Que dêem 9. 3. 5 com mais 3, 8. Né? Vocês vão rir do meu 8, não. 8. Vamos lá para outros exemplos. Vocês gostam de ficar rindo do meu 8. Outro exemplo aqui. Raiz. Vou colocar um menos aqui. Raiz de 64 com mais raiz de... deixa eu ver, de 4. Repito o sinal, né, como nós estávamos vendo. O sinal está do lado de fora, então tem como resolver. Raiz de 64. 7 vezes 7 dá 49, então não é. 8 vezes 8 dá 64. Peraí, então, ó, 8. Mais raiz de 4, só pode ser 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, ó, essa operação aqui a gente aprendeu, né? Lá na questão da adição. Eu repito o sinal de maior valor absoluto. Quem é? O 8 é maior do que o 4. Então, ó, repito o sinal. E os sinais são diferentes, eu subtraio. Menos 8 com mais 4, 4. Tá? Então, tem aí um exemplo. Um exemplo. Partir para o último. Dá mais um exemplo só. Vamos lá. Essa operação aqui, ó. Deixa eu colocar. Deixa eu ver aqui o número. Raiz de 100 mais 0. E aí? Raiz de menos 100. Ah, professora, peraí. A senhora falou que se tiver o sinal de negativo dentro da minha raiz, dentro do meu radical, ele é inexistente. É isso mesmo. Então tem como a gente resolver? Não, não tem como. Tá? Então você já tem aí uma ideia, tá? E os slides lá vão ajudar bastante vocês a fazerem os exercícios. Tendo alguma dúvida, entra lá no canal. Quando for marcada aí a aula online, para a gente esclarecer essas dúvidas.